Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e dando sequência ao nosso assunto de circunferência, hoje falaremos da posição de circunferências tangentes externamente. Tem que tomar cuidado, porque não basta apenas eu falar que eu tenho circunferências tangentes, porque eu tenho dois casos de tangência, um externo e outro interno. Então vamos fazer o seguinte, vamos diferenciar assim. Primeiro eu vou falar das tangentes externas. Lembrando que nós já falamos de circunferências secantes. Aqui acontece o seguinte, ó, uma relação que a gente vai colocar aqui para você é assim. Digamos que eu tenho aqui essa medidazinha azul que eu vou chamar de raio da primeira circunferência. Eu vou chamar de R1. Eu já explico e já vou detalhar todos esses nomes para você. Do outro ladinho aqui, eu tenho o que eu vou chamar de R2. Quem vai ser o R2? O raio da circunferência 2, aqui de centro O2. Então, pera lá um pouquinho, hora da gente formatar esse negócio. O que acontece lá? Quem é o O1? O O1, ele vai ser o centro da circunferência 1. Lembra que nós usamos na aula passada essa notação? Uma notação minha, por favor. Só para a gente abreviar, circunferência 1. Quem vai ser o O2? O O2. O O2 ele vai ser o centro da circunferência 2. O1, centro da circunferência 1. O2, centro da circunferência 2. Quem é o R1? Vamos escrever aqui, ó. Quem é o R1? O R1 vai ser o raio da circunferência 1. Da mesma maneira, o R2, perdão, o R2, quem vai ser o R2? O raio da circunferência 2. O1. Então vamos lá, O1, centro da primeira circunferência, centro da segunda e os dois raios. E para não perder o hábito, a gente tem uma distância para ser vista, certo? Quem é essa distância? Ó, a distância entre os centros, O1 e O2, a gente vai chamar ela de D. Deixa eu apagar para cá essas duas, pode ser? D de distância. Então, pera lá. Quem é esse D? Esse D vai ser a distância entre os centros. Vai ser a distância entre os centros. Gente, aqui, ó. Eu falei agora há pouco para você que eu tenho dois casos de tangência. Estou falando da tangente externa, elas são tangentes externamente. Se existe essa tangente externa, sinal que acontece o seguinte, as duas circunferências elas vão se encontrar em um ponto que eu vou chamar de P. Esse ponto P, vou escrever aqui em cima, P é o ponto de tangência. Tá certo? P vai ser o ponto de tangência. Aí nós temos uma relação para a gente lembrar. Vamos pensar um pouquinho? Se você calcular a distância do centro da primeira ao centro da segunda, e essa distância for exatamente igual à soma dos raios, olha o que eu vou falar para você. Se a distância entre o centro da primeira e o centro da segunda for exatamente igual ao raio da primeira mais o raio da segunda. Se a situação bater exatamente daquela forma ali, ó, você tem o quê? Um caso de circunferências tangentes externamente. Vou colocar aqui, ó. Elas são tangentes externas. Aproveitando e fazendo uma menção à última aula, olha o que acontece. Se por acaso a distância entre os centros, for menor que R1 mais R2 e for maior que R1 menos R2, aqui eu vou fazer o seguinte, para não haver problema eu vou colocar isso aqui em módulo, tá? Para que você não se incomode com a diferença deles. For, né, menor do que a soma deles e maior que a diferença, o que você tem numa situação como essa? Você vai ter aqui, nesse caso, que elas são circunferências secantes, certo? É aquele caso que a gente viu no último vídeo, anterior a esse aí.
circunferências secantes. Eu coloquei um módulo ali porque dependendo do valor que você coloque, vamos supor, você coloca lá um exemplozinho, tá? Você tem o raio de uma valendo 8, o outro raio valendo 3, a diferença dá 5. Ah, mas se eu fizer 3 com menos 8 dá menos 5. Põe módulo, resolve teu problema. Você faz a diferença independente da ordem, tá? Você tem uma situação como essa aqui, ó. Certo? Tangentes externas. O que acontece, tá, que a gente pode analisar aqui é o seguinte, a gente pode dar alguns exemplos para você bem simples em relação a isso, mas eu vou precisar que você copie. Só para você analisar uma situaçãozinha, um exemplo dentro disso aqui. Galera, então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar essa distância, vou tirar o raio da primeira, vou tirar o raio da segunda. Tá? Eu vou continuar considerando elas tangentes externas, do jeito que está ali. E eu quero saber o seguinte, ó, é um exemplo bem simples mesmo, Supondo, imagine que você tem esse raio valendo 8 metros, essa distância valendo 14 metros. E eu quero que você me ajude a calcular o comprimento da segunda circunferência. Puxa vida, já falamos de área e de comprimento. Eu quero as duas coisas então. Já que já falamos das duas, da segunda circunferência eu quero a área e o comprimento dela. Você vai pensar, professor do céu, o que eu faço? Raciocina, filho, raciocina. A distância entre os centros, eu estou falando para você que vale 14. O raio da primeira vale 8. Ei, 8 mais quanto que dá 14? Mais 6. 8 metros com 6 metros dá 14 metros. Distância entre os centros, se elas são tangentes externas, 8 com 6 continua dando 14. Então o raio dessa aqui vale 6 metros. O que foi que eu pedi para você? Como exemplo, a área do círculo, π raio ao quadrado. 36π, unidade metro, metro quadrado. Não vou nem trocar o π agora, não vou trocar ele não. Outra, pedi para você o comprimento dessa circunferência. Comprimento de circunferência vai ser igual 2π vezes raio. Isso vai ser igual a 12π metros. Cuidado, área em metro quadrado, comprimento não é metro quadrado, é medida linear. Tá certo? Tem essa situaçãozinha dentro disso. Como eu poderia inverter um pouco a situação? Olha só, quer ver? Ó? Vamos dar um probleminha para você? Imagine que eu tenho, deixa eu tirar isso aqui, ó. Essa medida, essa medida, essa medida. Eu falo para você assim, eu tenho duas circunferências. O raio de uma é o dobro do raio da outra. Melhor, vamos reformular a frase. Duas circunferências tangentes externamente, onde o raio de uma delas é o dobro do raio da outra. Puxa vida! O raio de uma eu não sei, então vou chamar de x. O raio da outra é o dobro dela, então vai ser 2x. Eu falo para você assim, ó, a distância entre os centros vale 15 centímetros. 15 centímetros. Só cuidado. Esse 2x mais esse x daria o quê? 3x vai ser igual a 15, certo? Passo 3 dividindo. X vai ser igual a 5, unidade de centímetro, 5 centímetros. O raio de uma delas é 5. Se o raio de uma delas é 5, vamos pensar um pouquinho? Ó, esse raio vale 5 centímetros, o outro raio é o dobro, vai valer 10 centímetros. A distância entre os centros vai valer 15. E assim a gente pode ir divagando da maneira como for necessário. Então, copia lá, por favor, pausa o vídeo, aquela hora que você dá uma congeladinha no vídeo. Sucê, beleza? Galerinha, então é isso. De circunferências tangentes externas, a gente fica por aqui. Tem mais casos de tangência? Tem sim, mas a gente vai ver numa próxima aula. Tudo bem? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.